Tá começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou João Aguiar de Almeida, aluno de Medicina da UFRJ e ex-aluno do Curso Mini, e hoje ao meu lado, o grande mestre, professor Bruno Malísia. Por favor, professor. Fala, galera. Tudo bem? Obrigado, João, pelo convite mais uma vez. Hoje a gente vai ter uma conversa que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. É uma história muito bacana, de uma pessoa muito bacana. E o João vai apresentar a nossa amiga para a gente trocar uma ideia hoje. E é uma oportunidade, rapaziada, hoje a gente está aqui entrevistando uma pessoa que foi aprovada em todas as faculdades de medicina do Rio de Janeiro. Todas as faculdades. Tem noção do que é isso? E escolheu aquela que é a queridinha. Não vou falar que é a melhor do Rio, né? Porque senão o pessoal da faculdade vai me pegar, mas escolheu a Medicina UERJ. Com vocês, Sara Glovinski. Por favor, Sara. Olá, tudo bem? Olá, Bruno. Olá, João. Meu nome é Sara Glovinski. Eu fiz 1 ano de Mini e tô agora fazendo medicina na melhor do Rio, melhor do Brasil, UERJ. Olha isso, Brunão. Pô, o pessoal aqui, o pessoal da UERJ é muito clubista, cara. Eles já chegam, eu faço medicina na UERJ, é melhor do Rio. Pô, calma aí, pessoal. Tem gente aí que quer ir pra FRJ também, pô, pelo amor de Deus. É verdade. Sara, muito obrigado por aceitar o convite. É uma oportunidade estar aqui falando com você. E para começar, né, a nossa conversa, queria saber como que a medicina apareceu na sua vida. Eu não tenho nenhuma história comovente de como a medicina apareceu na minha vida. Na verdade, eu fiz 10 anos de teatro, então eu já quis ser muito atriz quando eu era mais nova. Mas medicina apareceu na minha vida, assim, na época de escola, no meu primeiro ano do ensino médio, na minha primeira aula de biologia, que eu tive aula sobre a origem da vida. E aí, as teorias, né, de biogênese. Aí, quando eu tive essa primeira aula, depois eu comecei a chorar e falei, olha, eu quero fazer biologia. Tenho certeza, eu quero... E eu estudava no Santo Agostinho, aí eu falei, eu quero ser professora de biologia do Santo Agostinho. Tenho certeza absoluta disso. Aí, enfim, essa história de querer fazer biologia foi passando e eu fui amadurecendo isso. E aí eu vi que eu também gostava muito de química, quando eu comecei a ter química na escola no meu primeiro ano do ensino médio. Na verdade, foi no 9º, mas no primeiro ano do ensino médio que começou mesmo a química. E aí, caramba, eu gosto muito de química também, então acho que eu vou ser professora de química agora. Então, eu vou ser professora de biologia, professora de química. E aí, eu comecei a pesquisar as faculdades, né, as grades. Aí, eu vi que eu não gostava da grade de biologia, não gostava da grade de química. E aí, comecei a pesquisar tudo que tinha a ver com biologia, com química. Aí, pesquisei psicologia também. Mas aí eu vi que eu não gostava também de só ficar sentada e conversando com as pessoas, aquilo... Não sei, eu gostaria muito de ter mais a prática, de examinar. Eu vi que eu gostava mais da clínica. Como eu não tinha nenhum médico na minha família, nem perto, então eu não tinha muito contato. Mas aí eu fui amadurecendo a ideia de querer medicina na pandemia, quando começou a pandemia. Mas mesmo assim, eu ficava me negando, porque eu sabia que era muito difícil, eu sabia que o Enem era muito difícil também. Eu nem pensava muito na UERJ, no meu 2º ano, mas pensava mais no Enem. E sabia que era muito difícil de passar. E eu tenho uma irmã mais velha, que está fazendo engenharia química na UFRJ. E aí por isso que eu sabia também que o Enem era muito difícil, porque eu não fiz Enem no meu primeiro ano de primeiro ano de ensino médio. Inclusive, no total, eu fiz 2 anos de cursinho e 1 ano de Mini. Nisso, no meu primeiro ano do ensino médio, eu não fiz Enem. E eu acho que é até legal fazer, se você aí quer fazer, tá no primeiro ano do ensino médio, eu faria, se eu fosse você, porque até para ver o tamanho da responsabilidade que é o Enem, né? Porque parece que muita gente fala que o Enem é só censo, né? Senso comum, mas não é senso comum. Principalmente naturezas, matemática, o 2º dia realmente não é senso comum. E redação também, para mim, é 0 senso comum você sentar lá e fazer redação, porque é muita regra. Então, não é você ser bom na escrita. Eu era muito boa, eu sou muito boa escrevendo para as pessoas. Eu já tive até um Instagram de textos, porque eu fazia poema,
Então, não tem nada a ver com redação, né? Mas voltando ao assunto de como eu escolhi a medicina. Eu sabia que era uma responsabilidade muito grande. E aí eu ficava me negando, fiquei negando isso até começar o terceiro ano. E aí eu fiz... como é que é o nome, gente? Não é, Teste vocacional. Teste vocacional. Aí, e deu que eu queria biomedicina, medicina, área da saúde. E aí eu, gente, não tem como negar, vou ter que correr atrás mesmo. Eu sempre negando, até que eu comecei a fazer o Enem mesmo e estudar pro Enem no meio do meu terceiro ano. E já assim, em agosto, julho, que eu comecei a mesmo pegar firme. Porque eu não tava pegando firme. E aí eu já vi que no meu terceiro ano eu não tinha chance. Eu não fui mal, mas eu também não fui bem para passar, entendeu? Eu só lembro da minha nota de redação, que inclusive foi minha mesma nota que eu entrei passando. Foi a minha primeira nota. No Enem foi a mesma que eu entrei passando, que foi 940, que eu tirei no meu terceiro ano. E aí, dá para melhorar. No meu terceiro ano eu pensei isso, que eu vou melhorar em redação e matemática e natureza. Eu estava com esse foco de melhorar redação, matemática e natureza. E aí foi isso. Aí eu entrei no Mini. E aí eu já sabia que eu queria medicina, já estava... Então a trajetória da medicina ela surgiu ali no começo do ensino médio, só que o medo, por saber o tamanho do desafio, te impediu de realmente mergulhar de cabeça ali naquilo. E, eu queria saber do Bruno, porque isso é um relato comum que a gente recebe, né, Bruno? O pessoal que quer medicina, chega ali no ensino médio, primeiro ano, e vê que, caraca, queria fazer medicina, mas, eu não consigo, eu tenho medo. Isso é frequente? Você encontra esse relato? É super frequente, mas eu ainda aproveitaria mais isso do que a Sara falou, né? Foi uma construção a medicina na vida dela, né? Porque você não queria medicina, você não tinha um histórico familiar de pessoas que queriam fazer medicina, sua mãe é professora, né? Minha mãe E aí acho que talvez tenha acendido professora de biologia, professora de química, o contato. Qual o contato profissional que a gente mais tem durante o nosso ensino médio? É com os nossos professores ou com a profissão dos nossos pais. Então você estava cercada de professores. Então, legal isso, né? Assim, e aí você foi enxergando que, de repente, você teve interesse em buscar qual a grade, porque isso é importante, porque isso é uma parcela importante da sua formação, né? A grade daquilo que você vai estudar, se você tem ou não afinidade com as áreas, você viu que não tinha, mas o teste vocacional te deu uma direcionada e fez com que você concluísse que queria a medicina. No meio do caminho teve aí a angústia, o medo do é muito difícil, e é mesmo, né? Você lutou para conquistar o que você conquistou, não te deram de presente, não caiu no seu colo de forma alguma. E o que o João falou, assim, as pessoas muitas vezes, e eu achei bacana quando você começou a falar, porque as pessoas normalmente têm, você falou, não tem uma história comovente sobre a medicina, que é muito comum, né? As vivências e experiências das pessoas levarem ela a fazer escolhas, principalmente para uma carreira que vai te exigir um estudo que nenhuma outra exige no sentido de, para aprovação no vestibular. Poucas outras carreiras exigem para aprovação numa pública o quanto você estuda para passar para medicina. Poucas vão exigir o tempo de formação, uma graduação de 6 anos. Todas as outras são graduações de 4, 5 anos. Hoje tem graduações de 3 anos, 3 anos e meio. Então, assim, o tempo de dedicação para você se especializar, você tem ali o período de residência e vai estudar a vida toda. Eu até questiono porque para você ser bom em uma área, você precisa estudar de vida toda para qualquer área. Mas assim, o tempo de formação, o tempo de entrega, um curso integral é super longo. Então assim, você construiu isso e concluiu que a medicina foi te conquistando, né? Você não chegou com o sonho da medicina e depois foi ver qual é. Não, acho que foi o contrário. A medicina foi te conquistando aos poucos e eu acho que a tendência é que conquiste cada vez mais. Você na faculdade hoje é apaixonada pela faculdade e vive uma outra versão de Sara médica, né? Em formação. Mas é comum esse medo, João. Esse medo é um medo super comum porque, assim, nem todo mundo tem a disponibilidade, né, de ficar tanto tempo tentando buscar uma carreira. E aí, assim, mas tanto tempo quanto? Depende, cada um tem o seu tempo. A Sara terminou o terceiro ano, fez um ano de cursinho e passou no segundo ano que fez o cursinho. Mas existem pessoas que vão precisar construir essa aprovação por 3, 4, 5 anos. Será que todo mundo tem essa disposição? Será que todo mundo tem essa possibilidade?
Será que a condição que a pessoa tem sei lá, na vida familiar permite isso? Será que a pessoa tem ou tem a condição familiar, não estou nem falando só financeira, mas tem a possibilidade familiar de continuar estudando, mas a pessoa não tem essa disposição? Fala, pô, não aguento mais, meus colegas já estão se formando. Entende? Porque se a pessoa tenta 3, 4 anos, talvez as pessoas que terminaram o terceiro ano com ela e estão fazendo engenharia já estão trabalhando na própria área. E aí as pessoas começam a se comparar com a vida dos outros. E isso a gente vem falando muito nos nossos podcasts. Se comparar é algo que não faz o menor sentido. Cada um tem a sua vida. No final, cada um paga suas contas. No final, cada um constrói suas famílias. No final, o outro não faz, sinceramente, a menor diferença. Se não for uma pessoa que está muito próxima, que é a tua família, que quer ter você ao lado, não faz a menor diferença ele ter se formado 2, 3 anos antes ou 2, 3 anos depois. Entende? Então, assim, as pessoas têm muito medo, elas se medem pela régua dos outros, elas se comparam. E o medo é normal, não estou negligenciando o medo. Mas depois que você entende que ou faz, não tem outra possibilidade, sabe? E você, Sara, eu acho que isso é história, eu acho que isso a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas é uma menina que, depois que construiu e que viu que queria passar, isso poderia ser para qualquer área. Nada ia tirar isso de você. Nada ia tirar a garra que a Sara tinha para conquistar o que ela queria. Eu nem sabia, acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Sobre como a medicina surgiu na sua vida. Porque parecia que era algo do tipo, isso é o mais importante, e é, claro, o mais importante, mas parecia que era algo assim, eu sempre quis, e isso é porque você, cara, a aula com a Sara é uma aula diferente. É uma aula diferente. A gente vai, acho que vai chegar nesse ponto, mas assim, você não tem a menor possibilidade de continuar falando algo se a Sara não entender alguma coisa. E isso não estou falando que é ruim, pelo contrário. Eu falo sobre você nos meus atendimentos pedagógicos. E assim, as pessoas às vezes falam, as pessoas vão tirar uma dúvida e elas se dão por satisfeito muitas vezes sem ter sanado toda a dúvida. Isso não existia com a Sara. Você começava a tirar a dúvida da Sara, ela resolvia a dúvida dela numa dada questão, ela falava, não, tudo bem, Bruno. Dava 15 minutos, ela achou que tinha algum problema naquela mesma questão, ela voltava e te mandava mensagem. Bruno, eu entendi isso, isso e isso. Mas e se isso, isso, isso? E às vezes a gente ficava horas conversando sobre uma mesma questão. Meu E Deus, o próximo caraca. passo só era dado se ela resolvesse todo aquele problema. E eu posso te garantir, eu posso garantir isso para quem está se preparando agora. Isso faz toda a diferença. Você não negligenciar nenhuma vírgula daquilo que foi feito, daquilo que está sendo trabalhado. Por quê? Porque quando a gente fala, o professor fala, ele vai sanar a dúvida dentro daquilo que ele está entendendo que o aluno tem. Só que às vezes o aluno tem demandas que a gente ainda não conseguiu enxergar, porque ele não expôs. Se ele não fizer essa exposição da dúvida, a gente não tem necessariamente como descobrir, por mais que a gente tenha experiência e saiba muitas coisas que os alunos têm como demanda. Então, se o aluno não expõe, se ele não é 100% transparente com a dúvida dele, cara, às vezes pode ser a dúvida que pro aluno parece a mais boba possível e talvez seja, entende? Talvez seja em termos de vestibular, mas às vezes é um pequeno conceito que desbloqueia e que te traz luz do tipo para N outras questões e para N outros momentos. Então, isso era algo que você tinha como, às vezes era até cansativo. Para você e pra gente também. Mas assim, que eu digo assim, você fala, caraca, Sara, calma. E você não se acalmava enquanto não resolvesse. Só que isso é muito bom. Eu chorei tirando dúvida com o Bruno. Muitas vezes. Eu ficava com raiva que eu não estava entendendo. Eu começava a chorar. Não, e às vezes. E isso fazia diferença. Isso fez a diferença. Por quê? Porque você foi construindo uma base que não tinha como derrubar. Entende? Mas é porque é algo que é domínio, assim. Eu vejo que os outros cursos não têm essa... não é intimidade, mas essa disponibilidade que vocês têm com os seus alunos, assim. Eu não tiro dúvida com qualquer pessoa. Eu tiro dúvida com quem me ensinou na aula. Isso não tem em outro cursinho. Eu posso falar aqui para todo mundo. Não tem... Eu sou mini na veia. Mas assim, porque não tem outro cursinho. E eu tinha muitas dúvidas... sempre tive, até na época da escola, eu tinha muitas dúvidas. E mesmo na escola, não tinha tanta disponibilidade com os professores quanto tem
no curso. E tem algumas dúvidas que, se você não tirar naquela hora, se perde na sua mente. É tanta coisa que você tem que estudar, que você tem que... tem gente que trabalha e faz curso, né? Tem a sua vida também. E tudo bem que no cursinho minha vida era também bastante cursinho, né? Mas até as outras matérias que acumulam e você pega aquela dúvida e joga lá para o fundo da cabeça, lá para debaixo do tapete, mas essa poeira vai levantar em algum momento e vai ser na hora da prova. Pois é, ninguém Que garante você vai- que essa É. dúvida que foi negligenciada não vai ser aquela que vai... Ninguém garante isso, né? Então, Antes eu assim, estudava, eu estudava antes do Mini, e aí eu falava, essa questão não entendi, mas não vai cair. Eu sempre assim, não vai comum. cair. No Mini, eu falava, essa questão que eu não entendi, essa vai cair. Mas então eu tenho que entender, porque essa pode cair e vai cair. E aí eu começava com essa curiosidade, porque antes eu estudava, assim, vou fazer 100 questões por dia. Gente, vamos lá. 100 questões por dia, todo dia, eu era assim, tinha uma meta que eu tinha que bater, e eu ficava lá com aquelas metas, mas, assim, será que eu entendia toda a questão? Será que eu corrigia de verdade? Ou botava um X e passava? Gente, tinha dias que eu ficava em uma apostila... Coitado do Ritter, gente. Que eu ficava 4 horas só em uma apostila de matemática, tentando resolver. Aí, às vezes, não, já fiquei mais de 4 horas na apostila, vou para outra e vou resolver essa depois. Aí, mandava mensagem pro Ritter. Aí, depois, tinha aula com ele e falava, pô, depois da aula eu posso conversar com você sobre essa questão? E ficava, assim, eu queria entender as coisas. Eu não tava mais ali só para... cumprir, essa questão já sei, passa. Eu tava assim, vamos entender aquilo, eu quero entender. Eu não... Porque, às vezes, as pessoas têm... eu tinha isso, né? Não são as pessoas, eu tinha isso. De olhar muito para um objetivo a longo prazo. Eu tenho que acertar 40 em naturezas. Aí, para isso, tem que fazer 1 trilhão de questões, porque o Enem... quem faz muito Enem vê que as questões, elas são as mesmas, só que com outra cara. A questão que está no Enem ali teve na FUVEST em 2012, e está no Enem lá de 2022. O Enem de 2022 teve muito a cara, foi bem difícil, né? Eu achei particularmente bem difícil. E eu achei umas questões bem a cara da FUVEST. E, assim, eu acho que só tem uma outra cara, né? Veste uma outra roupa, mas as questões são muito parecidas. Então, obviamente, quanto mais você fizer as questões, mais você tem a probabilidade de acertar. Mas, assim, não é o número, não é a quantidade, né? É a qualidade que você está fazendo. Eu posso pegar a apostila, fazer 10 questões em 1h30. Mas, cara, nessa questão eu posso pensar em tantas coisas, e você ensinou muito isso a gente, principalmente para o UERJ, no exame discursivo. Porque o senhor pegava uma questão, gente, você ia lá longe, explicava, nossa, tinha coisa que eu nem lembrava, matéria que eu nem lembrava, você puxava lá de longe, gente, que isso tem a ver com a questão? Mas não, você puxava lá de longe, você relacionava, coisa que eu ainda nem tinha pensado, faziam lá minhas sinapses, gente, tinha sinapse que eu nem sabia que existiam. Já montei lá as sinapses. Porque, olha, isso eu acho que é um diferencial, você conseguir pegar uma questão e, por mais simples que ela seja, você colocar qualidade na questão. Porque puxando matéria antiga, correlacionando as matérias... Porque, querendo ou não, vai que a prova te surpreende. Óbvio que a prova sempre tem a mesma cara, mas você não vai conseguir fazer todas as... Se você acha que você vai conseguir fazer todas as questões do universo em 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, não vai. Nem se você fizer 30 anos de cursinho, você vai conseguir. O que você tem que saber é conseguir relacionar as matérias que você está estudando. Você ser um estudante, você não só pegar... errei, pronto. Não, por que eu errei isso? Outra coisa que eu fazia, quando tinham... dá até, né? 6 alternativas no Enem. Aí, tinham questões que eu sabia que não era essa, mas eu não sabia explicar o motivo. Sabe aquele negócio
um sexto sentido, que pra mim nem existe muito, mas assim, às vezes você tem, não é essa não tem muito a ver, não. Mas depois, quando eu ia corrigir, eu ficava, mas por que essa não tem a ver, gente? Aí eu começava a imaginar por que não tem a ver. Porque tem que fazer isso com as questões. A questão não é uma oportunidade de você estudar. E cada erro que eu tinha, eu via como... no meu primeiro ano de cursinho, eu não via como uma possibilidade de acerto. Eu via o Enem como um bicho de 7 cabeças, algo que está muito longe de mim. E no meu segundo ano de cursinho, eu mudei... O Enem tem que ser meu amigo, sabe? Ele é minha porta de entrada porque eu quero. Tanto a UERJ, né, quanto o Enem, é a porta de entrada porque eu quero. Eu mudei de pensamento ali. Ao invés de ter medo de perguntar, medo de... Eu tinha muito medo, assim, de fazer muita pergunta. Isso no meu primeiro ano de cursinho. Tinha medo mesmo. Mas no segundo, que foi com vocês, né, que eu fiz 1 ano com vocês no meu segundo ano, eu mudei, porque eu vi que vocês eram muito disponíveis também. Vocês estavam abertos. Eu chorava com você falava, não, tá tudo bem. Gente, ele tem filha, não quer ir pra casa, coitado. Já ficou mais de 3 horas dando aula aqui. Não precisava. O senhor não precisava ter feito isso. Mas, olha, você é um grande professor, um grande amigo. O Mini, assim, os professores do Mini, eles me deram muita... essa palavra, disponibilidade. Assim, eu ficava incrédula, porque eu te mandava mensagem, assim, não demorava para responder, eu não ficava esperando que você me responda, você já me respondia, e aí a gente conversava, debatia, e essa proximidade foi um grande diferencial, porque eu aparava todas as arestas, aí eu tinha o meu caderno de erros, eu botava tudo que você falava, eu já botava no caderno de erros. E aí, toda vez que eu errava, outra coisa que não tinha nada a ver. Às vezes eu errava questão de matemática. Eu pegava o caderno de erros e lia legal. Desde o início ali. Desde o início. Sara, guarda o papo do caderno de erro, porque a gente vai entrar muito profundo nisso. De verdade. Porque isso é um diferencial na sua aprovação, que você já comentou com a gente. E esse caderno de erro é uma coisa que já foi citada aqui antes. E o pessoal sempre pergunta qual o método que você utilizou para estudar. E cada um tem seu método. E eu acho que o assunto do caderno de erros a gente tem que trabalhar, tipo, de um jeito muito profundo. Ah, tá bom. Não, é que eu sou prolixa, eu já falo... Olha aqui, ó. Fique à vontade sempre. Pra você que é nosso telespectador aí, já assistiu todos os anamneses da aprovação, a Sara acabou de resumir um monte de episódio aí, que é exatamente isso que o aluno do Mini vive, sabe? O cuidado com a negligência com o erro. A gente não pode negligenciar um erro. Cara, isso vai voltar na hora da prova. E a necessidade de construir um saber que não é um cenário de teatro. Aquele que você empurra e vai cair. Pô, isso é uma das coisas que eu mais tenho marcado na minha história do Mini, lá em 2018, numa aula do Alcides, assim, já mais pro final do ano. Ele fala isso, cara, o que a gente faz aqui é tirar esse cenário de teatro que tem na cabeça de vocês. Vocês acham que vocês sabem alguma coisa, quando na verdade vocês não sabem nada, entendeu? O que a gente tá fazendo ali no Mini é construir mesmo tijolo, cimento, e colocando um conhecimento sólido, no qual, independentemente de como for a questão que vai aparecer no vestibular, a gente vai conseguir desenrolar. Então, esse seu relato vale ouro, cara, pro pessoal entender isso, que não é apenas decorar aquilo e apagar aquilo do HD depois. Não, é realmente mergulhar naquilo ali e entender. Nem fórmula eu conseguia decorar, gente. Eu tenho memória de peixe. Até hoje na faculdade, tudo eu tenho que entender, eu pesquiso, porque eu não consigo. Para mim tem que ter uma lógica. Se não tiver uma lógica na minha cabeça, eu já volto e reformulo, porque até as fórmulas eu tinha que ver lógica. Tinha gente que tem gente que faz música para fórmula, e para mim eu não consigo. Eu tenho que entender a lógica ali da fórmula e entender a teoria para conseguir aplicar. E graças a Deus isso é uma coisa que a gente consegue desenrolar muito bem no Mini, cara. Muito bom. Não esqueço nunca mais as aulas do Bruno, graças a Deus. Sara, fala pra gente uma coisa. Na sua primeira reprovação ali, no final do 3º ano, você esperava reprovar? No Enem, sim. Isso. No Enem, sim. Na UERJ, não. Não? Não. E como é que foi, então? Foi um grande baque. Como é que foi esse baque? O que você sentiu? O que você olhou? Você pensou em não fazer outro ano de curso? Você pensou em, tipo, cara, vou seguir outra carreira? Como é que foi isso? Não. Então, eu sempre fui muito boa na escola. Eu não sou uma pessoa extraordinária, longe disso. Mas eu me considero, na média, e uma pessoa esforçada. Então, e na escola, não é que seja fácil você ir bem, mas se você estudar de véspera,
você vai bem na prova. Entendeu? Até na faculdade, assim. Mas a faculdade... Na faculdade também. Na faculdade também, mas a matéria é maior, então às vezes a véspera é mais... Uma semana e meia, aquele mais clássico. de uma semana antes. Mas continua sendo um pouco véspera, né? E eu sempre fui isso, de estudar de véspera e ir bem na prova. Então, eu nunca fiquei de recuperação. Eu nunca tirei abaixo de 7. Só quando eu tinha 10 anos, eu lembro até hoje, no 5º ano, que eu tirei abaixo de 7, que foi em ciências. Então, eu não tinha aquela... porque assim, quando você se esforça para algo e você tira uma nota ruim, eu ainda não tinha tido essa, entre aspas, rejeição, né? Porque é um certo tipo de rejeição. E foi muito, muito ruim no meu 3º ano, que foi na UERJ. Porque no Enem eu já achava que eu não ia passar. Porque eu estudei, não estudei tanto, e eu até estudei, mas foi depois de julho. Então, eu já sabia que eu não tinha tanta chance. Mas a minha UERJ foi em dia 20 de março. Dia 20 de março de 2022. Então, eu já tinha, o quê? Dezembro, janeiro, fevereiro e março para estudar. Eu já estava estudando nesses 6 meses. E era exame único. Por ser exame único, e as questões não eram tão... Eu não passei, né? Então... Quem sou eu para falar se uma questão é fácil ou difícil? Porque eu não passei. Mas o que eu digo assim, era elementar, mas era elementar, você tinha que tirar uma nota, acertar uma grande quantidade de questões, de 60 você tinha que acertar 56, 57 para passar, porque não tinha que... qualquer... Não tinha margem de erro. Não tinha margem de erro, exatamente, não tinha margem de erro. Eu acho que o Enem até tem um pouco de margem de erro, porque o Enem é uma prova mais... As questões eram mais difíceis, né? Mas ainda tem essa competição, pouca vaga para muita gente e tal, então acaba que a UERJ era um pouco mais fácil, mas você tinha que tirar uma nota maior. Então, era difícil também. Mas eu tinha mais esperança na UERJ. E eu fui para a UERJ com esperança, mas se não der... Eu nem tinha visto direito algum cursinho, que eu já estava bem com esperança. E aí, por uma questão, eu não passei na UERJ. E naquela época, uma questão já era muito. Já fiquei em 100 e alguma coisa. 140, eu acho. A minha colocação, né? Então, em centésimo, assim. Centésimo e alguma coisa. Então, eu fui mal, né? Mas, em número absoluto, eu cheguei perto. E, nossa, cara, foi um grande baque pra mim. Foi muito ruim. Porque foi a minha primeira frustração, assim. Eu sou uma pessoa que a minha autocobrança é bem grande. Então, quando eu vi aquilo, eu não queria fazer cursinho, eu queria estudar sozinha, porque eu não queria fazer minha mãe... Porque eu venho de uma escola já de elite. Então, pra mim, era uma grande vergonha eu falar pra minha mãe, pro meu pai, que eles pagaram, que eles se esforçaram pra pagar uma escola que é de elite pra mim, que é para qualquer pessoa, né? Que é de elite, que é boa. E eu falar para eles que eu perdi, né? Entre aspas, né? Que eu fracassei, que eu não consegui o que eu queria. E isso foi bem, bem ruim para mim. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu não passei no meu primeiro ano de cursinho, eu falei, olha, tem algumas coisas que eu preciso mudar, que não tá bom. Então, conversei com a minha mãe e eu falei, olha, eu acho que qual é o preço do meu sonho? Se a senhora puder pagar, se a senhora puder, eu vou estudar esse ano, vou fazer um ano e vou passar. Porque é importante para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser medicina. E eu falava, olha, vai ser um ano que vai ser duro para mim? Vai, mas... Qual é o preço disso? O preço para mim era muito... Era barato em compensação o que eu ia ganhar em troca. Que o meu sonho era, depois que eu vi que eu queria medicina, realmente aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou também teimosa. É uma característica minha. Aquilo ficou na minha cabeça e eu ia fazer medicina. E tendo uma mãe, um pai que eu consegui... Falei, mãe, quero entrar no Mini, que eu acho que se eu me apoiar no ombro de gigantes, assim, porque eu realmente me apoiei no ombro de gigantes, que são vocês, eu vou conseguir
não se eu me apoiar, mas óbvio, isso foi um grande facilitador. Então, porque você estudar sozinho, eu não sei se eu conseguiria passar se eu estudasse sozinha, sem nenhuma pessoa me guiando, né? Porque o cursinho me guiou muito no meu estudo. Eu ficava muito perdida no meu primeiro ano de cursinho. E no meu segundo ano, eu sentia que, além do mais, véspera das provas, eu ficava muito perdida no meu primeiro ano de cursinho. Eu acho que o Mini me ajudou muito em véspera de prova também. Porque vocês me davam muita confiança. E o Enem, gente, é uma prova... Pra mim, a UERJ nem tanto, mas o Enem é uma prova que mexe muito com o psicológico. Tudo do Enem, pra mim, mexe muito com o psicológico. Desde que você não é matricula, não. Se inscreve no Enem. Desde que você se inscreve... Até o SISU. Até depois do SISU. Eu nem sei mexer direito no SISU. O curso que ajuda mais. Porque é muito difícil, gente. Muito difícil. Bruno, eu queria saber de você, cara, essa percepção que ela compartilhou com a gente sobre o primeiro baque e o baque da reprovação. A postura que você encontra do aluno que depois de ter sido reprovado, ao longo de mais um ano de curso, consegue a aprovação. Como é que você vê esse aluno? Por exemplo, eu ali em 2019, depois de ter reprovado em 2018, a postura que eu tive que ter para conquistar minha aprovação no final do ano. Ou os outros exemplos que a gente tem no Mini, de eventos que acontecem assim, a importância desse baque. Porque muita gente está sofrendo isso agora e não vê uma luz no fim do túnel. Então, por favor. Eu acho que assim, João, isso é claro, né? É bem heterogêneo como é essa percepção pro aluno, mas tem uma visão ali, né, que é unânime. Em termos de importância, eu acho que a frustração, quando bem recebida, é estranho isso que eu vou falar, né? Como receber bem uma frustração, mas quando bem recebida, te direciona, né? Eu acho que é o Waze recalculando rota. Então, assim, quando você tem uma direção e aí você erra, talvez você fique, poxa, errei. Óbvio que eu tô comparando com o Waze, mas você tem um outro caminho. Tem um outro caminho para chegar naquele ponto. Então, você precisa recalcular a rota. Muitas vezes, quando você não tá com alguma orientação, é frustração pela frustração. A pessoa precisa, muito jovem, ter muita maturidade para conseguir enxergar que aquilo dali não foi o fim do mundo. Eu acho até que a Sara tem essa maturidade. Você tem também, né? Tô pensando lá no teu vestibular. Mas nem todo mundo tem. Então, estar acompanhado de pessoas que te apoiam, seja na família, seja no curso, cara, eu acho que é o primeiro ponto para você viver aquele luto, porque é um luto. Eu acho que você, quando conta que você vai ser aprovado e você não é aprovado, essa frustração ela é uma perda. E essa perda, ela te traz um luto. Esse luto, na minha opinião, tá? Ele até deve existir. Ele só não deve ser carregado por todo o ano. Então, assim, existir esse luto nas primeiras semanas, quando você retorna, e aí você começa a assistir aquela aula que provavelmente você já assistiu, que provavelmente você já tem domínio, principalmente quando você foi muito perto da vaga. Quando você vai muito perto da vaga, você já está com tudo aquilo muito bem dominado. E aí, acaba que você retorna e fala, caramba, de novo... Poxa, esse mesmo assunto, eu sei esse assunto, mas quando você, depois de viver esse luto, você consegue superar essas primeiras semanas, é a hora que você enxerga assim, cara, eu sei, mas não sei tanto. Eu sei, mas falta alguma coisa. Eu sei, mas essa mesma aula que talvez eu tenha assistido com outro professor, ou até mesmo com o mesmo professor, cara, eu não percebi isso que ele falou no ano passado. Não foi porque ele não falou. Foi porque eu não estava pronto para receber aquilo do jeito que eu estou recebendo agora. Então, cada ano ou cada aula é uma aula que vai te agregar de alguma maneira. E aí, qual é uma das formas que a gente tem de, estrategicamente, tentar reduzir esse dano? Dar a mesma aula várias vezes ao ano. Então, você teve a mesma aula por 3, 4 vezes no mesmo ano. Então, assim, a ideia é que você já esteja, no primeiro momento, recebeu de uma forma. No segundo momento, você já recebe aquilo de uma outra forma. No terceiro momento, e eu não você tive recebe o de uma outra trabalho forma. de ficar tendo que... Eu mesma... Óbvio que, às vezes, eu revisava algumas coisas pontuais. Mas eu não tive o trabalho no Mini de ficar... Eu tendo que fazer meu cronograma de revisão. Porque ali vocês já tinham. Teve até uma aula que eu tive... Uma aula não.
um acompanhamento pedagógico que eu tive com o Léo, que é professor de física, ele até me falou, olha, não revisa essa matéria de química, porque você vai ver daqui a 3 meses. Então, não revisa agora. Veja o básico de física, que é o que você está precisando. Porque o que aconteceu comigo? A gente não passa pelo que a gente... a minha mãe me falava muito isso, olha, você não passou pelo que você errou. Veja o que você errou. Olha o que você errou. Estuda esse ano mais o que você errou. E é muito... tinha uma matéria de física. Física eu errei bastante em 2022. E tinha uma matéria que era empuxo. Eu não gostava de empuxo. Não gostava, gente. Não... E também, pra mim, as questões básicas de empuxo eu acertava e tal. Mas quando vinha pra alguma questão difícil... Nossa, gente. Meu Deus. Eu errava sempre. E teórica também de empuxo, eu errava sempre. E eu não fiz a apostila de empuxo, gente. Quando veio a semana da apostila de empuxo, pronto, eu estudei química, estudei biologia, que eram as matérias que eu mais gostava, né? Estudei matemática, que eu gostava também. Mas que eu também tinha um calinho em análise combinatória, em probabilidade. Só que a análise combinatória e probabilidade foi mais pro final do ano. Do ano. Empuxo no início do ano. Uma das primeiras apostilas. Eu pulei a apostila de empuxo. Aí, adivinha qual foi o segundo. O primeiro acompanhamento que eu fiz foi com você. O segundo foi com o Léo. Aí o Léo falou, como tá a física? Eu já comecei a desconversar, que era o que eu fazia com a minha mente. Cara, olha... eu sempre comecei a falar isso comigo. Depois dessa consulta pedagógica com o Léo, que realmente faz muita diferença as consultas. Porque vocês falam umas verdades que doem, mas é melhor falar a verdade que dói do que mentira que até eu mesma ficava falando pra mim. Porque eu me esquivava de física. E era a matéria que eu mais precisava estudar, gente. E eu me esquivava. Redação também. Eu fazia redação, tirava nota baixa, não reescrevia a minha redação no início do ano. Não escrevia, ia pra outra. Aí eu falava, não, na outra eu vou melhorar o meu erro dessa. Não, você tem que pegar essa e reescrever. E a Rose falava, reescreva. Eu não reescrevia. Ia pra outra e falava, olha, já sei, a Rose falou que eu tinha que fazer uma conexão semântica e uma conexão de ideias com o Hobbes, com Rousseau, com qualquer um que eu falasse lá. Como é que é o nome disso, gente? Até esqueci. Citação? Citação, que eu tinha que fazer uma conexão com a citação. Não, então na próxima que eu fizer esse erro, aí eu pegava o meu, que era até esse caderninho aqui, que eu levava pra todo lugar, é um menor que eu ganhei de vocês, e eu levava, eu anotava na aula, então na próxima eu vou ver esse erro aqui. Gente, mas aí eu não construía um pensamento, até esse pensamento de dúvida, de pegar o erro que eu tive na redação e corrigir. Eu sei que é muito chato fazer isso, gente. E é legal, assim, essa questão que a nossa mente trabalha muito com essa autossabotagem. Pra vida, né? Não é só para o estudo. O estudo, obviamente, que nos traz isso e nos demonstra isso, principalmente quando é pré-vestibular, mas para tudo, né, João? Assim, você vai pra academia. Você vai na academia, você vai fazer o que você gosta de fazer. Então, se você não tem um profissional te orientando, você vai fazer o que você gosta de fazer. Eu vou pra academia e faço só perna. Meu braço, pego 3 quilos. Vai fazer o que você gosta de fazer, não o que você precisa fazer. E para passar no vestibular para medicina, você precisa fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Não é o que você gosta de fazer. Senão vocês vão estudar só biologia, vão estudar só química, não vão estudar botânica, não vão estudar ecologia, mas vão estudar fisiologia. E o vestibular cai botânica, cai ecologia, cai o tema que você não gosta de química. O vestibular tem redação, tem humanas, tem linguagens. Então, na prática, fazer o que tem que ser feito. Só que é difícil a gente fazer isso sem orientação. Então, quando a gente cria lá a grade, planejamento de estudo, e tem que estar 3 horas estudando física, são 3 horas estudando física. E aí o que a gente acaba fazendo na autossabotagem? Não vou fazer essa apostila não. Vou pegar aquelas questões de química, de estequiometria, que a apostila é enorme, que eu não terminei de fazer, e vou botar para fazer ali. Pegar aquelas questões de genética da apostila que é enorme, vou botar para fazer ali. E não fez a de física. Mas física compõe natureza tal qual química e biologia. Pois é. Então isso... E era que eu mais precisava. E aí, o Léo
virou pra mim e ele já sabia meus acertos de 2022 e eu tinha errado muito de física, muito. E ele sabia. Aí ele falou, olha, você então vai errar tudo que você errou no ano passado, porque não tá estudando. Aí, aquilo assim, imagina, ouvir isso do professor de física, caraca, vou ter que estudar. Aí eu comecei, mas dá tempo? Ele, dá tempo, você vai conseguir. Assim, ele me deu confiança, ele me deu um tapa, tipo, acorda, mas me deu confiança também depois. Falou, ó, você vai conseguir, se você estudar agora, você vai conseguir. Aí eu falei, não, vou estudar em julho. Aí ele, que julho o quê? Que julho que você vai estudar? Você vai chegar em setembro, você vai ficar morta. Que é um mês da aprovação, você vai ficar morta. Não estuda em julho. Se você quiser fazer uma redação, pode fazer, mas não estuda em julho. Aí, e eu segui, exatamente. Eu morria de vontade de pegar a apostila de impulso pra fazer. Só pra contextualizar, julho o pessoal tem um recesso, tá, gente? Então, só por isso. Ela tá falando. Porque julho tem o recesso de 2 semanas, né? E aí, aquele recesso, todos os professores falam, não estuda, descansa a sua mente, porque realmente precisa se descansar, né? Ir à praia, pegar um solzinho. Ô, Sara, mas pô, tu é da UERJ, por que tu tá falando tanto de física? Tipo, ao longo da preparação, não era só a UERJ pra você? Você realmente estudou pro Enem? Foi assim que você fez? Então, o Enem, pra mim, era a porta de entrada para todas as faculdades do Brasil. Então, a UERJ, eu queria a UERJ desde o início, eu realmente queria, tanto é que eu não fui para a UFRJ, por opção, ou para a Unirio, para a UF, enfim, eu quis a UERJ mesmo, e só que eu sabia que a UERJ era a minha porta de entrada para uma faculdade, a UERJ. Se eu vacilasse ali, ficasse um pouco abaixo lá da nota de corte, eu já não passava, que foi o que aconteceu no meu 3º ano. Então, e o Enem o Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele é uma porta de entrada para, se eu não passar nas do Rio, que eram realmente as que eu queria, né, as principais do Rio, porque quando você tá no cursinho, você quer passar para qualquer lugar, né? Essa é a verdade. Você tem um sonho, mas você quer fazer medicina. Não tem, para mim, pelo menos não tinha isso. Mas eu tinha um sonho da UERJ, mas se eu não conseguisse, tá tudo bem também, eu ia fazer medicina. E o Enem, se não passasse no Rio, ou em Minas, né, que é realmente mais concorrido, São Paulo, eu poderia ir para o Sul, né, dependendo da minha nota, né, poderia ir para outros lugares do Centro-Oeste, outros lugares do Sudeste. Então, eu tinha mais chance, né. Então, a UERJ, para mim, era mais muito um tiro no escuro, assim, era uma chance. Então, para mim, muita gente vê, assim, se eu tô estudando pro Enem, eu não tô estudando pra UERJ. Se você tá estudando só pra UERJ, realmente, você não tá estudando pro Enem. Porque o Enem tem matemática, você vai estar estudando matemática pra UERJ? Tá estudando física? Tá estudando a redação do Enem? Não. Assim, mas quando eu estudava pro Enem, a minha base do Enem acaba que é a base da UERJ. Porque se você está estudando muito naturezas, matemática, né? Naturezas, que é por causa da UERJ, né? Biologia e química, você está estudando para a UERJ também. Confia, está estudando. Se você fizer um trabalho bem feito e fazer simulados da UERJ periodicamente, né? Você está estudando para a UERJ também. E essa era o que eu pensava. Então, tipo assim, ao longo do ano você já fazia simulado discursivo para a UERJ, além do Enem? Mas tudo com acompanhamento do cursinho mesmo. Mas eu não pegava por fora para fazer simulado da UERJ, não. Entendi. Era Enem. Bruno, essa parada assim que ela falou, do pessoal que acha que não dá para estudar para uma ou só dá para estudar para outra, na sua visão, conciliar esse processo, o que você acha? Principalmente com esse cronograma de realização de simulado ao longo do ano, simulado discursivo. Então, a Sara fez questões discursivas da UERJ desde a apostila 1. Então, assim, claro que existem as peculiaridades do Enem e existem também as particularidades da UERJ. Só que existe um núcleo comum que é o conteúdo. Então, assim, não muda
bioquímica para o Enem não muda em relação à bioquímica da UERJ. Mesma bioquímica. É bioquímica. É a mesma bioquímica, porque o conteúdo é o mesmo. O que muda? O treinamento para execução das questões. Como eu vou fazer, como eu vou abordar aquela questão, quais são os pontos importantes, o que eu preciso saber. Como a gente prepara isso, né? Fazendo questão. Então, assim, se você tem, desde o início da preparação, conteúdo mais execução de questão, seja da apostila, seja do simulado, você está se preparando em paralelo para as duas provas. Claro que tem o exame de qualificação da UERJ, que depende de todas as matérias, mas uma vez conquistado o A no primeiro exame, que acontece em junho, você poderia, para quem quer se preparar somente para a UERJ, se dedicar só a biologia, química e redação. Mas para quem tem, como a Sara pontuou, né, essa visão de que o Enem te traz muitas oportunidades e a UERJ é mais uma prova que você tem a possibilidade de mais um acesso de uma ótima universidade, você não precisa ter medo. Basta que você tenha orientação para que você consiga seguir a preparação para ambos. Tem muita gente que argumenta mas são linguagens diferentes. Sim, mas tem também a linguagem comum. Então você consegue, dentro da linguagem comum, consolidar o conteúdo e você vai treinar em paralelo questões UERJ, questões Enem. A gente consegue mentalmente fazer muito bem essa dissociação. Ninguém vai pegar uma questão do Enem e vai fazer com a mesma abordagem que é uma discursiva, são totalmente diferentes. Mas acreditar que o conteúdo não é similar, eu dei aula hoje de manhã para uma turma UERJ. E aí eu fiz, era de respiração celular, eu fiz toda a aula e no final eu fiz uma questão Enem. Pô, mas Bruno, você estava dando aula para o projeto UERJ. Sim, mas era uma questão Enem de bioquímica que trabalhava inibição da cadeia respiratória, que a UERJ ama. Foi do vestibular 2023. Então, assim, não tem um porquê não usar tudo aquilo que uma coisa beneficia a outra. Então, tem questões do Enem, que o tema já apareceu na UERJ, como a Sara falou sobre a FUVEST. Tem questões da UERJ, que o tema já apareceu no Enem. Tem questões da FUVEST, que já apareceu no Enem. Então, assim, o tema é um tema comum. Então, dá sim para se preparar. O que você precisa fazer na hora de executar o treinamento, fazer simulado discursivo, fazer simulado Enem, fazer simulado, exame de qualificação, fazer coletânea e fazer as apostilas. Se você consegue treinar bem o conteúdo e executar as questões, claro que existem as peculiaridades nas matérias também. De repente é um conteúdo que cai no Enem, mas não cai na UERJ. Mas aí o professor vai direcionar isso de acordo. Não é a maioria do conteúdo, falando por naturezas, matemáticas. Claro que, por exemplo, humanas tem a peculiaridade no exame de qualificação, para a história, de repente, não é aquilo que cai mais no Enem, mas é uma coisa ou outra. Que a gente já organiza o cronograma, já organiza o conteúdo de modo a atender o exame de qualificação. Porque para a UERJ, depois do exame de qualificação, vai ficar com biologia, química e redação. E aí a redação vai trabalhar dividindo esses temas, né, esse trabalho ao longo do ano, e biologia e química vai fazer da mesma forma. Então, assim, a pessoa que acredita que tem chance de passar nas duas, que tem essa inclinação, consegue sim fazer um bom trabalho e um bom preparo. A prova disso é a Sara, que passou para as duas opções, né? Tanto via Enem quanto via UERJ. Agora, claro que tem as pessoas que entendem que a sua própria condição traz mais possibilidades para a UERJ. E é um ato de coragem, mas que muitas vezes é tomado. E que muitas vezes tem sucesso. Então, assim, é complicado a gente definir o que é certo e o que é errado. Só vocês podem, dentro do que vocês se conhecem, enxergar quais são os caminhos. O que nós podemos fazer é relatos de experiências. Que é o que a gente faz aqui. Que é o que a gente faz aqui, exatamente. Então, assim, quando alguém vem conversar comigo e faz essa pergunta, eu falo, tem N possibilidades. A Paola fez de um jeito, a Sara fez de outro jeito, o Felipe fez de outro jeito, o Léo fez de outro. Então, assim, cada um vai fazer de um jeito que te atende. Porque imagina se você fala assim, você tem essa visão, mas você fala, mas a UERJ são só 2 matérias porque alguém te falou. E aí você começa a se preparar para a UERJ e vai começando a bater uma ansiedade, vai começando a bater perto da prova, você fala, caraca, mas e se eu não passar na UERJ? Mas aí você perdeu todo um período de preparação que talvez trouxesse apenas um conforto para você. Que no final você fosse escolher o UERJ mesmo. Mas e aí? E como é que tá a sua cabeça para isso? Como é que tá a sua mentalidade para isso? Eu não tinha mentalidade, né? Então isso é muito importante, muito importante. Você
conversar, trocar ideia com quem tem experiência com o assunto, seja com colegas que fizeram da mesma maneira, seja ouvindo o podcast, seja conversando com os professores, para que você, na verdade, consiga ter ali as ferramentas necessárias para fazer as suas escolhas. E dentro dessas escolhas você seguir o caminho que estrategicamente seja o mais eficaz para a sua performance e para a sua aprovação. Eu acho que isso é um ponto-chave, né? Essa pergunta foi uma pergunta muito bacana. Muito, muito bem lembrado isso que o senhor falou, de desde a aula 1 eu ter feito questões discursivas, não só da UERJ. Isso. A gente fazia questões discursivas nas apostilas. Então, até nas próprias apostilas das aulas, eu já sabia quais temas eram mais a cara da UERJ, quais temas eram mais a cara do Enem, porque cada aula a gente fazia todas as questões, né? Óbvio que você não consegue fazer todas as questões de tudo, tá, gente? Eu não fiz tudo de tudo, não. Estequiometria, por exemplo, que ele falou, eu não fiz todas as questões, né? Mas genética, por exemplo, eu fiz, porque eu gostava. Mas aí, já tem isso. Eu deveria ter feito estequiometria, né? Eu gostava, mas não gostava tanto quanto genética. Aí, acabei fazendo mais genética. Ô, Sara, me tira uma dúvida aí agora em relação a essa preparação, tipo, ao longo do ano e já indo ali um pouco mais do segundo semestre. Como é que era feito esse seu caderno de erro? Você só anotava? Você lia toda noite? Como é que você fazia isso? Isso é uma curiosidade que o pessoal tem muito. Então, o caderno de erros, eu fiz mais de um caderno, né? Porque acabava e aí eu fazia outro. Mas, como eu fazia? Eu tenho muito... Gente, eu não pegava caderno de erro para cada matéria, não. Eu pegava um caderno de erro para todas as matérias. Biologia, química. Só redação que eu tinha o meu caderninho de redação. Que era isso aqui. Isso aqui era todo o meu caderno mesmo, até o de erro. Eu misturava tudo, tanto caderno quanto erro. Mas para biologia, química, física, matemática, humanas, linguagens, tudo eu fazia no meu cadernão mesmo. E aí, por exemplo, eu estava na apostila, aí eu errava uma questão de física. E eu achava essa questão relativamente assim, eu não errei por falta de atenção. Eu errei assim, isso aqui é bom eu lembrar. Eu tinha uma pegada na questão, porque tem questão que você tem que ter uma lógica para conseguir andar. Muita questão mais de matemática, de física, tem que ter essa pegada, essa lógica para andar. E eu não tive. Aí essa questão aqui tá boa, eu acho que eu erraria de novo se caísse, eu gostei da questão. Aí eu anotava tudo na própria apostila, que tinha questão, anotava tudo, pegava, recortava a apostila. Minha apostila era toda recortada. Aí eu recortava a apostila, pegava e colava no caderno de erro. Aí, e deixava lá. E aí, tá bom, é outra questão de química. Eu ia lá, fazia, recortava, deixava toda a questão... Tu já ouviu isso, Bruno, alguma vez? Foi mal de cortar a cara. Sério, isso é inédito. Então, mas é porque, antes, o que eu fazia? Eu pegava, imprimia a questão ou escrevia a questão toda, mas aí tinha questão que era longa e eu queria ter a questão mesmo, assim, pra eu lembrar realmente dela. E aí eu recortava mesmo. E toda vez que eu errava, eu ia desde o início e lia tudo. Caraca, era chato pra caramba, hein, gente? Isso é chato pra caramba. Mas tem que fazer. Era o que tinha que ser feito, né? Eu comecei a fazer isso. O caderno de erro eu fazia desde o início do ano. Aí depois essa reunião que eu tive com o Léo, foi bem... me abriu bem a cabeça, assim, a mente. Foi uma reunião bem, assim, ruim na hora, mas depois... Chorei depois da reunião, mas aí me recompus. E foi bem determinante. Minha última reunião com o Alcides também, que foi entre uma semana antes do Enem, também foi muito determinante para minha aprovação da UERJ. Eu não sei, eu acho que se eu não tivesse essa reunião, parece estranho isso, mas eu não sei se eu teria passado, porque foi bem... Mas depois eu conto isso. Aí, no primeiro semestre, eu saía durante a semana, gente... Não estudava muito. Tava com algumas apostilas acumuladas. Eu tava muito nessa negação também. De, gente, essa aula eu já vi. Mas, assim, quando eu ia pra aula, eu fazia química e biologia presencial. Eu ia, assim, com a faca na mão. O Alcides mesmo falava que eu ia pra aula com a faca na mão. Porque
eu tava ali, eu não podia perder tempo com os professores, assim. Eu via o quanto eles realmente eram brabos, assim. E aí eu sempre ia, tentava tirar todas as dúvidas e tal, mas aí chegava em casa, batia uma preguiça, gente, de estudar. E aí no primeiro semestre eu estudei, mas não tanto, assim, tinha umas coisinhas acumuladas. Até que eu tive essa reunião com o Léo, que foi lá pra junho, assim, final de maio. Foi final de maio, eu acho. Aí que ele falou, olha, você vai errar a mesma coisa que você errou ano passado. Porque você não tá estudando o que você errou. Tá só querendo fazer o que você acha que vai ser legal pra você. E aí, uma coisa que eu não gostava era ler o meu caderno de erros desde o início. E eu fui ver, gente, meu caderno de erros já tava quase na metade e eu não tinha lido nada. Eu fui pegar a primeira folha e eu nem lembrava do que eu tinha anotado. Então, pra que eu tô fazendo um caderno de erro? Sabe? Não tem porquê, não tem porquê eu fazer. Se eu não tô consultando, se eu não tô lendo. Eu já tinha que tá com a primeira folha já decorada na minha mente. Tipo, já na minha mente a primeira folha. Não é decorada, mas com todas as ideias aqui comigo. E aí, no segundo semestre... Quer dizer, antes até um pouco, né? Lá para junho, eu comecei toda vez que eu errava, eu ia desde o início, lia tudo. Até que, assim, na, sei lá, 12ª vez que eu fiz isso, a primeira folha, segunda folha, eu já sabia de tudo que falava, eu já não lia mais. Aí eu lia, tipo, só... Ai, gente, errei de novo, tô muito tempo sem ler. Aí eu pegava e lia, assim, um pouco. Às vezes dava só uma passada, assim, só de passar eu já lembrava. E aí eu começava a fazer isso. Aí quando eu fui pro meu segundo caderno, o primeiro caderno, eu já, assim, já tinha consultado tanto que já tava muito na minha mente. E aí eu fazia isso, meu caderno de erros era assim. E aí com tudo recortado, colado. Cara, muito interessante isso. E eu não fiz exatamente um caderno de erro no meu ano, né? Mas eu fiz um caderninho desse com tudo. Eu não separava por matéria. Eu também não. E, cara, eu consigo imaginar isso que você tá falando. Porque eu lembro, eu sabia onde tava cada coisa. Uma coisa que o Bruno falou numa aula em específico, eu sabia que tá mais ou menos ali depois do meio do caderno. Já vou abrir ali, porque a gente acaba decorando. E você falou uma coisa que o pessoal tem que entender. Você tá construindo uma coisa pra você consumir depois. Irmão, não adianta nada tu ficar escrevendo aí um ano inteiro e não pegar pra ler em nenhum momento, sabe? Porque é exatamente isso que acontece. A rapaziada vai escrevendo. Aí chega ali na semana, na véspera da prova, quer ler tudo e quer decorar tudo quando não é assim. E é chato. Você falou uma coisa, tem que ficar destacada. É chato fazer isso. Todos os dias, chegar e pegar lá. Vamos lá, de novo. E de novo, e de novo. É eu fazia toda vez. Eu fazia toda vez que eu errava. Então, às vezes, era mais de uma vez por dia. Olha porque isso. eu errava pra caramba, né? Então, tinha que fazer. Aí eu errava, ficava, caraca, cara. E eu ficava com raiva que eu errei, né? Porque eu tinha que ler o caderno de erro lá. Cara, e assim, fez a prova do Enem, tudo certo na prova do Enem. Reta final UERJ, como é que foi essa virada pra você? Calma aí, gente. Não era toda vez que eu errava mesmo, não. Era toda vez que eu errava e que eu tinha que colar no caderno, tá? Imagina, gente, toda questão que eu errava eu tinha que ler. Aí eu ia mais ler do que fazer a apostila. Um bom disclaimer. Do que fazer a apostila. Era toda vez que eu tinha que usar a apostila, colar a questão, né? Mas só aproveitando esse gancho, Por favor. Isso que a Sara faz, né, é uma estratégia pedagógica de espaçamento e repetição. Na verdade, você precisa de um tempo para que você tenha consolidação ou esquecimento. E você precisa repetir para que você consiga reforçar aquele ponto em termos cognitivos. Então, assim, dentro da neurociência, isso, mesmo que você fizesse talvez intuitivamente, por mais que a gente oriente, fazer caderninho, você repetir incessantemente um determinado assunto é o que diferencia se você vai conseguir gravar aquilo ou não. Então as pessoas às vezes perguntam para os professores, né? Como é que você lembra do quadro? Pô, não é só porque a gente... porque eu já faço... Não, porque você faz o tempo todo, incessantemente, aquele ponto. Você faz aquilo o tempo todo. Então, assim, repetir e espaçar, repetir e espaçar, repetir e espaçar, isso faz muita diferença para o processo de preparação. Então, não estude algo e guarde na gaveta, porque isso não vai fazer diferença para a sua aprovação. Mas aí no ano seguinte, a não ser que sua preparação seja uma preparação que você está pensando em passar em 2, 3 anos, não faz diferença você construir um bom caderno se você não rever. Então, constrói e reveja. É o que eu brinco com foto de quadro. Aluno tira foto de quadro, fica na galeria e nunca mais vê. Não faz a menor diferença. Eu já tiro as fotos do quadro, o Alcides já tira as fotos do quadro e a gente bota nas pastas do Drive. Quer acessar? Acessa lá. Aula 1, vai ver as fotos. Aula 2, vai aula 50, vai ver as fotos. Então, assim, se você não
constrói isso de modo organizado, se você não estabelece um ponto, não, ó, quando acontecer isso eu vou rever. E é minha obrigação rever. Quer eu goste, quer eu não goste. Você não vai conseguir atingir seu objetivo. Então, você precisa revisitar o tempo todo aquele conteúdo, até aquilo se tornar algo natural. A gente só consegue assumir que isso aqui é uma caneca depois de... Se eu chegar isso aqui pro meu filho e falar que é uma caneca, talvez ele saiba o nome, mas ele talvez não saiba o que é uma caneca em si. Ele não repetiu o tempo suficiente para dizer que isso aqui é uma caneca. Então, assim, a nossa vida é assim. Repete, 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 até que aquilo se torne algo habitual. Se formar em medicina é desesperador pro recém-formado? Talvez seja, né? Agora, depois que você está 10 anos fazendo aquilo, quantas vezes você pegou aquele mesmo caso, com aquela mesma rotina, e aí aquilo parece que você fez a vida toda. Vestibular é quase que uma profissão. Você precisa ser um profissional do vestibular. Então você precisa ser um profissional na prova da UERJ. Você precisa ser um profissional da prova do Enem. Então se torne. Então se você quer passar para medicina, se torne um profissional. Isso pode levar o seu ano inteiro. Mas se torne um profissional. Porque é isso que vai garantir a tua aprovação. Passa quem é profissional. Não passa ninguém que entrou brincando. Não passa. E eu também fazia um caderno de erros para todas as matérias, porque eu poderia errar química, mas aí eu estava mal em uma matéria de física. Se eu tivesse 2 cadernos de erros diferentes, né? Aí eu não ia revisar. Aí eu também acabava revisando ia revisar tudo. o que gostava. Ia continuar revisando o caderno que gostava. Pois é. Bom, falando sobre o caderno de erro, queria saber primeiro como é que foi um pouquinho ali da sua prova do Enem. Foi tudo certo? Teve algum... Não Não? foi nada Então, certo. por favor, Nada conte. certo, gente. Então, o que aconteceu? Uma semana antes do Enem, o Alcides vem já falando que a gente tem que se preparar para o Enem, que não tem que deixar tudo para a última hora. E no meu primeiro ano de cursinho, eu deixei tudo para tão última hora que quando eu fui ver, eu tava sem a minha identidade e tava quase na hora da prova. Então, eu quase perdi a minha prova do Enem no meu primeiro ano de cursinho. Então, eu já sabia que eu ia colocar tudo... Não façam isso, gente, ver tudo para a última hora. Já sabia que todas as minhas coisas tinham que já tá prontas, assim, uma semana antes, uns 5 dias antes, já tá tudo prontinho na mochila, escolher uma roupa maneira para ir, confortável, né? Enfim, aí eu fui no meu local de prova também um dia antes, não, uma semana antes. Agora eu não lembro, mas foi antes, né? Pra ver, tava fechado, né? O local, mas pra ver como... E era mais de 1 hora da minha casa, porque teve todo o rolê de ser longe de casa. Era, sei lá, 1h30 da minha casa, lá em Campo Grande. Aí eu fui lá, vi tudo, voltei. E aí eu tava bem, assim, calma, porque eu parecia que eu sabia tudo que eu ia fazer. Já tinha passado na minha cabeça, assim, a prova. Já tava mentalizando, assim. E aí, eu cheguei, né? Aí eu cheguei mais de 1 hora antes, né? 1h30, assim. Eu sempre tenho um espiriri também, né? Quando eu chego na hora da prova. Caraca, passo muito mal, gente. Começa a vir um negócio na minha barriga. Aí, passei um pouco mal, mas nada demais, assim. Aí, entrei na prova, isso foi o primeiro dia. E o primeiro dia, pra mim, sempre é algo muito... gente, eu acho que o mais importante é você mentalizar, é você acreditar que você vai passar. Eu, às vezes, me deixava levar muito pelo emocional. O emocional é muito importante, você ir pra academia, você se alimentar bem, dormir bem. Eu não tomo café, eu não tomo refrigerante, então não tomo energético. Então, eu tinha que dormir, que eu não gosto de tomar, então tinha que dormir. E aí... dormia mais de 8 horas por dia. Eu acho que isso é necessário. Não adianta você ficar só tomando café. Isso vai reverberar e vai ser na hora da prova. Você acha que não, mas vai ser na hora da prova. Mas, enfim, eu tava dormindo bem, tava tudo... Tudo certo. Tava tudo certo. E qual foi o caos? Mas pode dar errado, né? Aí, eu entrei lá e aí abri a redação. Redação sempre foi meu maior medo, assim. Mas meu maior medo... eu treinei muito redação ano passado e sempre foi o meu calo. E aí, redação e física. Aí, eu vi a prova de redação primeiro e fui começar linguagens. Então, não era para eu ter começado linguagens porque eu sou ruim em linguagens, assim. A prova de linguagens também me dá medo, é uma das provas que também me dá medo. Humanas é mais de boa para mim. Então, eu deveria ter começado por humanas, mas não, comecei por linguagens. Aí,
comecei, não sei fazer essa, não sei fazer essa. E aí eu só fui pulando as questões. E aí isso começou a me dar muito nervoso. Fui pra humanas. Aí eu já tava tão nervosa que eu já não sabia nem mais fazer humanas. Aí comecei a sentir uma palpitação, que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a sentir meu coração bater. Eu só pensava nisso. Aí eu comecei a chorar. Gente, mas eu chorava tanto. E eu não parava de chorar. Eu fiquei mais de 40 minutos chorando na minha primeira prova, no primeiro dia do Enem. Mais de Do ano 40 passado? Do ano passado. Mais de 40 minutos chorando. Aí a moça, a fiscal, pediu pra eu sair da sala. Eu abracei a fiscal. Falei, tô desesperada. Abracei a fiscal, aí um bando de fiscal começou a me abraçar. Não foi só uma. As fiscais do banheiro começaram a me abraçar. E eu abraçando todo mundo. E elas fazendo exercício de respiração comigo. Aí eu fiquei assim, gente, e eu passando mal, assim, completamente. Porque eu sentia muito meu coração, só sentia meu coração. Pá, pá, pá. Aí eu tenho que me acalmar. E chorando mais, ela, você vai se acalmar, você quer ir pra coordenação? Eu, que coordenação, gente? Nem sabia que eu nem tinha coordenação. Aí, ela, você quer ir pra coordenação? Eu não posso ir pra coordenação, eu tenho que logo acabar essa prova, eu tenho que voltar a fazer a prova, né? Que eu tava... Tinha muita questão ainda pra eu fazer. Eu tinha feito, assim, metade da primeira prova de humanas, assim. Aí, e não tinha feito nada de redação. Acho que eu tinha feito só a introdução de redação. E tinha parado, que eu não tava conseguindo. Aí, e eu... completamente nervosa. Aí eu voltei pra lá, com a cara toda inchada. Caramba, aí eu falei, olha, eu posso até não passar no Enem, mas eu não vou sair daqui sem terminar essa prova. E eu vou sair daqui com dignidade. Não vou deixar uma prova acabar com o meu emocional. A prova não é tudo. Eu sou a Sara, pô. Eu bati assim no peito e falei, eu sou a Sara. Aqui é a Sara, não é qualquer pessoa, não. Minha mãe não me encontrou na rua. Pô... sou. Aí eu falei, não vou fazer isso com a minha família, com a minha avó, que minha avó me ajudou muito também, né? Foi uma inspiração pra mim. Eu não vou fazer isso, vou... E aí eu só pensava neles, eu vou seguir em frente. Minha mãe quer que eu seja feliz. Independente de tudo, ela quer que eu seja feliz. E pensei nisso, tomei 3 remédios pra dor de cabeça, só taquei 3, pronto, e comecei a fazer a prova. Aí fiz tudo, assim. Aí, nisso, eu já tava, assim, 2h30 de prova. Aí, as primeiras 2h30 foram assim. E nessa prova você foi aprovado pra medicina na FRJ. Pois é. Brilhou. Pô, Pois cara, olha Gente, isso. e eu saí de Pelo lá... amor de Deus, cara. Saí de lá chorando tanto. E eu falando, mãe, eu nunca mais vou fazer cursinho. Não dá mais pra mim. Esse vai ser meu último ano, eu tenho certeza. Não, essa resenha é muito boa, de verdade, realmente cara. foi. E aí, assim, eu acho que a semana entre Enems, né, mexe muito com a cabeça. E aí, eu acordei na segunda-feira, né, o Enem foi no domingo, eu chorei até dormir. Acordei na segunda-feira, nada aconteceu, o jogo ainda não tá perdido, não tem nada definido. Eu não vi gabarito nem nada, nem quis ver, tipo, extraoficial, senão eu já sabia que eu ia ficar louca, porque eu já tava meio louca, então não podia ficar mais. E eu comecei a estudar muito matemática, e só estudava matemática. Fiquei essa semana toda estudando matemática. E fui pro segundo dia, assim, porque o Alcides virou pra mim e falou, você vai pras provas querendo brilhar. Não vá querendo brilhar. Faça o seu. Como você aprendeu. Não vá querendo tentar acertar tudo, não. Você não vai acertar tudo. Você não vai brilhar completamente. Não vai. Não vai ser uma apresentação, não. Então, aí eu fui lá e falei, não quero brilhar, não. Quero fazer o meu. Quero fazer e tentar colocar tudo que eu aprendi durante o ano na prova. Aí foi isso. E a reta final pra UERJ, como é que foi? Esse tempo de então. preparação. Então, isso aí foi bem decisivo pra mim, essas 3... Gente, parece que 3 semanas é pouco. O Bruno toda hora falava pra gente, 3 semanas não é pouco. De verdade, vocês podem confiar que 3 semanas dá pra fazer muita coisa nessas 3 semanas. Lembra, você sempre fala isso. Aí, eu ficava, meu Deus, gente, só 3 semanas. Não é só 3 semanas, né? Não dá pra ver o copo vazio, né? A metade do copo não tá vazio, né? Tá... Então, aí eu falava, não é só 3 semanas. E aí, uma semana antes do Enem, o Alcides, eu tive uma reunião com o Alcides, e aí ele falou pra mim
que eu tinha que estudar biologia e que eu tinha que estudar matemática. E aquela reunião foi bem decisiva, saí chorando da reunião. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, meu Deus, sério, Deus nos acuda. Mas aquilo foi muito decisivo pra mim, sério, muito decisivo. Porque eu sabia que pra eu passar na UERJ eu tinha que estudar muito biologia e saber... Porque assim, eu não tirava notas boas nos simulados de biologia, não tirava mesmo. De química eu até consegui bem, mas de biologia eu tirava umas notas meio azedinhas. Aí, e eu comecei a estudar muito biologia e eu não fiz só as apostilas do Mini. Eu peguei as apostilas, o Alcides falou pra eu fazer isso. Faça todas as provas de biologia da banca da UERJ. Estude a banca, veja o que a banca quer de você, os padrões de resposta, estude bem a banca. Aí eu conversei com o Bruno depois, o que ele achava de eu também estudar, não fazer só as da UERJ, fazer as de Vassouras também. Porque a banca de Vassouras é a mesma banca da UERJ. E aí eu fiz todas as apostilas nessas 3 semanas, né? Eu fiz todas as questões da UERJ de todos os anos, de biologia e de química, e fiz todas as questões de Vassouras de todos os anos de biologia. E química eu não consegui fazer tudo. Eu sabia que talvez eu não iria conseguir fazer tudo. Aí eu só fiz biologia e fiz química, assim, 70%. Aí, e eu peguei um outro caderno de erros que não tinha nada a ver com o meu caderno. E falei, esse caderno de erros vai ser só para essas 3 semanas. E aí, toda questão que eu errava, eu escrevia... Eu errava muitas, né? Eu escrevia o padrão de resposta. E lia toda hora. Exatamente como tava no gabarito. Exatamente como tava, assim. Cada palavra, exatamente. Porque, querendo ou não, o gabarito tem as palavrinhas-chave, né? Que são as ideias. As palavras-chave são as ideias que você tem que abordar na questão. E aí, às vezes, você sabe a ideia, mas você não colocou lá, ou não colocou da melhor maneira. Então, você ter, assim, as palavras-chave, ter feito todas as questões e ter, assim, as palavras-chave até na sua consciência, na hora da prova, eu lembrava, assim, das questões que eu tinha feito, das palavras-chave, principalmente. E aí, eu estudei muito biologia. Negligenciei um pouco redação, até. Pô. Estudei muito biologia. Mas acabou as 3 semanas, dia da prova, e aí, algum problema na prova da UERJ em si? Não tive. Assim, na redação, na metade, quando eu tava fazendo... Redação sempre começo a ficar com problema. Na metade da redação, eu comecei a ficar nervosa. E aí, eu fui pro banheiro, aí eu olhei no espelho, que nem uma maluca. Aí eu falei, você é a Sara. Daí eu comecei. Eu falei, você é a Sara, você é forte. Aí eu comecei, faça isso pela sua família, faça isso pelos seus futuros pacientes, você é a Sara. Aí eu voltei, aí toda, assim, fiz assim, aí voltei à prova. Não voltei em redação, voltei em biologia, e aí acabei biologia e fui fazer a redação. E tá aí, aprovada pra medicina na UERJ já. Pô. E aí, Bruno, o que você achou disso? Muito legal, cara, muito legal. Não são só 3 semanas, né? São 41 até lá. Você, 3 semanas finais é lapidação do diamante, né? Então a gente... E nessas 3 semanas, o bicho pega, né, cara? Assim, não são 3 semanas de... Não. São 3 semanas que você tira da grade todas as outras áreas, estuda biologia, química e redação. São 3 semanas que você vai ver 10, 11 aulas de biologia. 10, 11 aulas de biologia é o período de revisão Enem, mais ou menos, são 14 aulas. Então, assim, cara, eu sou apaixonado por esse período, por mais cansativo que seja, mas é uma imersão, né? É uma imersão na UERJ, é uma imersão na biologia, é uma imersão na química. Então, assim, é tempo suficiente. Eu gostaria de mais tempo, tá? Não vou mentir pra você, não. Mas a gente joga o jogo com as regras do jogo. Com certeza. Então, assim, se tem 3 semanas, são 3 semanas. Se tem 5, são 5. Se são 15, são 15. Tá maravilhoso. Mas, com 3 semanas, você viu como é o nível de intensidade, né? Então, assim, você vai lapidar aquilo, você vai desviar um pouquinho. Vai desviar não, né? Mas vai mudar o teu binóculo, né? Pra UERJ. Você vai botar a tua lente ali voltada pra UERJ.
porque até então você vinha trabalhando muito intensamente, você, né, os alunos vêm trabalhando muito intensamente para o Enem, e aí naquele momento ele precisa tirar o piano das costas, porque já passou essa prova, o Enem já foi, e aí agora você nem pensa mais no Enem, a gente não comenta, nem fala sobre o Enem, não fala a palavra Enem nessas 3 semanas, porque não faz a menor diferença, não vai mudar tua nota, não vai mudar tua preparação, não vai garantir ou não tua aprovação, então vamos olhar só para a UERJ. E aí nessas 3 semanas olhando só para a UERJ, aumentando, triplicando a carga de biologia, duplicando a carga de química e redação, a gente consegue, né, fazer uma imersão ao ponto de agora é só UERJ. E aí te dá esse conforto de fazer a prova da UERJ. A prova da UERJ, por mais que você tenha tido ali o problema na redação, mas foi mais uma questão ali, algo que passou na tua mente que te distraiu, que levou um pouco da tua confiança, mas que rapidinho você teve a tua estratégia lá, né, de bater no peito, voltar. É quase um meme isso, né? É um meme. Vai virar um meme. Vai virar um meme. Então, assim, eu vou usar esse áudio para falar. Não, muito bom. Então, assim, você teve a tua estratégia para chegar no momento e, ó, voltei para a prova. E aí, de resto, é história, tá aí, tá no teu peito agora. A UERJ, a tua aprovação e o teu sonho é concretizado, realizado. Agora são outros. Agora tem outros sonhos pela frente. Sara, por favor, deixa um recado final aí para os seus futuros calouros e calouras que estarão no CASAF ano que vem, por favor. Olha, gente, meus futuros calouros, já espero vocês lá no CASAF. E eu acho que vocês têm que cuidar muito, não só da autoestima, né? Mas faça o caderninho de erros, eu acho que é muito, muito bom isso, fazer o caderninho de erros, porque isso me ajudou muito a passar, acho que pode ajudar vocês também. E focar no que vocês erraram mesmo. Sempre tirar todas as dúvidas e não deixar de ir para academia. E realmente, assim, cuidar do emocional também, porque o dia da prova é muito determinante. Como você vai estar na prova, o seu emocional. E o dia da prova, ele é construído ao longo do ano. Você cuidando da sua mente. Não adianta você achar que o dia da prova eu vou estar bem. Se você não está bem agora, tem que cuidar do emocional, cuidar da mente. E o caderninho de erros, que é a minha dica aí principal. Valeu. Sara, agora a gente queria homenagear você de alguma forma. Então você está no arquivo confidencial, por favor. Eu esperei por esse arquivo, gente. Já estava aqui ansiosa. Mas eu percebi que quando chegou no dia da prova da UERJ, que foi no dia 3 de dezembro, ela já estava muito tranquila, muito calma. E eu fiquei a tarde inteira rezando em casa, para ela se ajudar, iluminada. O empenho dela foi muito grande, o esforço foi muito grande e foi uma vitória muito merecida, Sara. Um beijo da vovó. Oi, minha linda. Parabéns por todo o esforço e desempenho. Eu sei que a luta foi dura, mas você foi vencedora. Sempre acreditei em você. Te amo. Um beijo da Nina. E eu tenho certeza que você vai ser uma médica excepcional, porque você põe amor em tudo que você faz. Então eu tenho certeza que você vai longe, que você vai ser a melhor médica do Brasil. E aí, Sara, tudo bem? Oi, Sarita. Doutora Sara, melhor dizendo, né? Parabéns pela conquista. A gente sabe todo o seu esforço, da menina incrível que você é. A gente tá muito orgulhoso e a gente sabe que você vai continuar nos surpreendendo e conquistando o mundo e os corações que você sempre conquista. Doutora Sara, você é um espetáculo de pessoa. A gente sempre acreditou, eu sempre acreditei, sempre dei pilha que você ia ser uma grande psiquiatra. Eu acredito nisso, tá bem? Beijo, te amamos muito, muito, muito. Oi, Sara, parabéns por ter passado no vestibular de medicina. Oi, Sara, parabéns. Estou muito orgulhosa de você. Um beijo da Eli e do Breno. Sara, sua tia tem uma frase que ela gosta muito, que é do propósito, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E durante algum tempo, né, e acho que vai ter muito tempo pela frente, o seu propósito foi passar para a UERJ, para a medicina, que é um desafio e tanto. E você viveu intensamente o processo, né? O estudo, a abdicação de amigos, de momentos de lazer, em prol desse propósito. E aí foi muito legal, muito gratificante participar disso de alguma forma com você e chegar ao final e ter o resultado, que é você feliz, contente, mandando mensagem de madrugada que tinha conseguido passar, que queria celebrar no dia seguinte.
Oi, Sara, família Figueiredo aqui reunida, tios, primos, padrinhos. Mais uma vez para dizer felicidades para você. Somos muito felizes com o sucesso que você conseguiu, com essa conquista. E é isso. Parabéns, Sara! Arrebentou, Sara! Valeu! Oi, meu amor. Eu vim aqui te dizer que eu tenho muito orgulho de ter te acompanhado nessa jornada, de ter visto toda a sua dedicação, empenho, resiliência. E eu tinha certeza que você ia passar desde o início. E também tenho certeza que você vai se tornar uma excelente médica. Um beijo. Passando aqui para te desejar parabéns mais uma vez por essa sua conquista, porque você merece muito, depois de tanto esforço, tempo e dedicação que você colocou. Aproveita cada segundo e cada momento dessa sua jornada, nessa nova etapa da vida, tá bem? Tudo de bom, beijo grande. Oi, Sarinha, tô muito feliz de saber que você tá gravando o podcast. Foi lindo acompanhar de perto toda a sua luta, sua vontade, sua dedicação para conquistar essa vaga. Parabéns por não ter desistido do seu sonho de fazer parte da UERJ, do seu sonho de ser médica. Você merece acordar todos os dias e ter muito orgulho de você por causa disso. E você é uma inspiração enorme pra mim, acredito que pra muita gente também tá nesse ramo do vestibular. Oi, Sara. Apesar de ter te conhecido depois da sua entrada na UERJ, eu consigo ver claramente as qualidades que te trouxeram essa aprovação. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e, além de ser uma pessoa extremamente questionadora e curiosa, o que eu não tenho dúvidas que vai te tornar uma médica incrível. E com certeza vai ser uma médica que vai deixar muita gente feliz. Você nasceu pra isso. Te amo. Aqui, onde tudo começou, essa sua luta tão vitoriosa e onde a gente se conheceu. Muito bom, parabéns aí pelo seu sucesso. Não foi só passar num vestibular, né? Você foi guerreira, você foi vitoriosa, porque passar numa universidade é ok, mas passar em todas as universidades do Rio de Janeiro em medicina, poxa, é muito bom, né? Você é uma top 10 aí do Rio, parabéns mesmo. Oi, Sarinha, tudo bem? Papai, muito orgulhoso, muito feliz da sua aprovação, do seu esforço, dedicação. Eu sei o quanto isso foi custoso para você, o quanto você se dedicou, o quanto você perdeu noites, dias estudando, se esforçando, mas no final tudo valeu a pena e você está colhendo aí os frutos desse seu empenho todo, dessa sua dedicação toda, e você merece isso e muito mais. Espero que a sua trajetória universitária seja repleta de felicidades e realizações. Te amo muito, tá? Beijo, seu pai. Oi, filha! Sara, que legal o Mini preparar essa homenagem para você. Não é uma luta fácil, eu estive do seu lado, eu vi o que você passou, a sua dedicação, a sua rotina, o seu empenho. E olha, eu quero falar para você que eu tinha certeza que esse dia ia chegar. E chegou. E você também tinha certeza, e me ensinou muito isso. Me ensinou a não desistir, me ensinou a ter persistência, me ensinou a lutar pelos nossos sonhos. E parabéns! Chegou o grande dia! Chegou o dia que você pode comemorar tudo isso. E olha, eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial para todos nós. E eu sei que você talvez vai brigar comigo, mas eu, dentro aqui da minha homenagem, eu quis fazer uma surpresa. Ó! Dizer que você vai brilhar dessa maneira aqui, por onde você passar, porque você é luz. Tudo de bom, minha filha. Nós te amamos muito, eu te amo muito e tenho muito orgulho de você. Você vai ser uma excelente médica, doutora Sara. Beijo, te amo. Bom, Sara, essa era a homenagem que o Mini queria fazer a você. Muito obrigado por fazer parte da história do curso. Tá marcada para sempre. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado por compartilhar a sua história com o pessoal. Certamente vai ajudar muitos dos futuros calouros que vão aparecer na UERJ, na UFRJ, em todas as outras faculdades de medicina aí pelo Brasil. Muito obrigado, de verdade, tá? Muito obrigado pela confiança, Sara. E pela oportunidade de ter trabalhado com você durante esse período. A gente só tem que te desejar aí o máximo de sucesso. E sabe que a casa é sua. Sempre que você quiser, a gente vai estar lá, esperando de braços abertos para tomar um café. Você não toma café. Para tomar uma água, né? Para dar, né, um abraço para matar a saudade, tá? Parabéns. Por favor. Obrigada, gente. Olha, quando eu entrei no Mini,
o Alex, eu falei assim, Alex, amanhã, no dia seguinte, né? Aí eu falei, amanhã eu vou chegar mais cedo, eu acho. E aí, como é que faz? Que hora você chega aqui? Aí ele me deu a chave, entregou. Nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Isso não existe. Ele me deu a chave, ele entregou na minha mão. Aí eu falei, Alex, que isso? Por que você tá me dando a chave do Mini? Eu vou ficar com a chave do Mini? Aí ele falou, vai ficar com a chave. Aí eu falei, tá bom, amanhã eu te entrego. Aí ele falou assim, não, você vai me entregar assim que você passar. Porque a gente vai ficar do seu lado até você passar. Nossa, gente. Aí fiquei muito emocionada. Nem tinha passado ainda, já estava emocionada. Eu entrei para um lugar, assim, muito, muito correto. Né? Porque não adianta você estar estudando em um lugar que você sente que tem competitividade, que não tem pessoas ligadas ao seu lado, mas não, no Mini eu sentia muito amor lá dentro, não sentia competitividade realmente do fundo do meu coração, eu sentia que eu estava realmente abraçada. Minha família, graças a Deus, eu tive a oportunidade, graças à minha família, a entrar num curso e realmente me apoiei no ombro de gigantes, que são vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Você que quer viver isso que a Sara tá vivendo, já sabe, manda uma mensagem no WhatsApp, fala com o Alex, com a Ana Paula e venha fazer parte da família. Já sabe, deixa o like, manda pro seu amigo que também tá no vestibular. E é isso, rapaziada, mais uma anamnese da aprovação, um abraço e o Mini somos nós.